Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo. Bom, agora vamos ao capítulo 21, que o título das nossas Bíblias diz: O Novo Céu e a Nova Terra. O versículo 1 nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu passou, foi desfeito, quando Jesus se manifestou para o julgamento do grande trono branco. Lembre-se que nós estudamos, essa manifestação de Jesus no capítulo 20, e nós vimos lá que diz: de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então eles deixaram de existir, esse mundo físico e também esse céu que hoje existe, onde os anjos foram criados e onde o querubim ungido habitou, acabou por pecar e se tornar Satanás, né? O céu precisa ser renovado, pois também foi contaminado pelo pecado de Satanás e dos anjos que pecaram. Eles pecaram onde? Lá no céu. Essa é a razão para Deus ordenar, então, um novo céu também, onde não haverá nenhum sinal de pecado. O plano da salvação se conclui neste momento. Desde que o homem cedeu à tentação da serpente, o plano de Deus teve início para resgatá-lo dessa prisão espiritual. Apesar de alguns acreditarem que esta terra será apenas transformada, perdendo a herança do pecado, a descrição bíblica é de um céu e uma terra totalmente diferentes. A nova terra será espiritual e não física, como esta que existe hoje, pois está escrito que esta terra que hoje existe fugiu da presença de Jesus. Então eu coloco aqui novamente Apocalipse 20, versículo 11, para você ver o comentário detalhado, depois retorne lá nesse versículo. E veja: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, essa fuga significa o fim do mundo físico, em se tratando da terra, e do mundo físico também, se tratando de universo, que também é chamado de céu. O Apocalipse é enfático em afirmar que o céu e a terra fugirão e não se achará lugar para eles, o que deve ser interpretado como deixando de existir. O termo novo para novo céu e nova terra, o termo novo neste versículo é tradução do grego kainos, e segundo o dicionário Strong significa recentemente feito, de um novo tipo, ou ainda sem precedente. Ou seja, explicar esse ponto para vocês, porque eu já vi vídeos no YouTube, nós não sabemos por que as pessoas fazem, se é tão fácil você ir no dicionário, por que as pessoas fazem alusão a um significado errado para a palavra. A palavra kainos, ela significa algo que foi recentemente feito, ou seja, não foi transformado. Até porque não faz sentido essa terra ela sofrer simplesmente uma transformação e continuar existindo como mundo físico, já que só existirão lá corpos espirituais na nova terra. E por que corpos espirituais iriam habitar nessa terra? Os anjos não precisam habitar nessa terra. O comentário prossegue. O texto também nos informa que lá não haverá mar, o que deve ser visto como mais uma evidência de uma terra espiritual, e não essa terra física renovada. Qual seria a utilidade dessa terra física sem o mar? Nenhuma. Se não existe mar, também não existe evaporação de água para gerar as nascentes. Logo, não haveriam rios e tudo seria um grande deserto, ou seja, você teria uma terra que seria um grande deserto
E ainda que não fosse um deserto, viverem aqui pessoas que não necessitam desse alimento que essa terra pode gerar, okay? Então não faz o menor sentido você ter os nossos corpos espirituais eternos, que serão como os corpos dos anjos, habitando nessa terra onde não existe mar, ou seja, onde não existe água. O apóstolo Pedro viu esta terra física e o céu se derreterem. O termo derreter neste versículo é tradução do grego teco, e segundo o dicionário Strong significa perecer ou tornar-se extinto pela fusão. É o significado que o dicionário passa para essa palavra. Então, o que a Bíblia realmente descreve é que essa terra aqui será extinta. Por fim, a Bíblia descreve os homens vivendo na nova terra em corpos espirituais, não necessitando de alimento gerado por esta terra. Não faz sentido corpos espirituais habitando nessa terra física. Bom, então, qual o meu posicionamento sobre a nova terra? É uma terra espiritual. Eu não tenho por que pensar numa eternidade espiritual, corpos espirituais vivendo ainda nesta terra física. Então, essa terra física vai deixar de existir. Todo o universo físico vai deixar de existir.